Donald Trump lutou tanto que acabou dando a ordem para parar os bombardeios ao Irã, sem alcançar nenhum resultado. Houve uma trégua na guerra entre os EUA e o Irã. Desde a noite de 24 de julho, a aviação americana parou de bombardear o Irã após 13 noites seguidas de ataques contínuos. O Irã, em resposta, também parou seus ataques. E até hoje, ambos os lados já estão no terceiro dia consecutivo sem realizar ataques. O Irã declarou que vai parar os ataques se os EUA fizerem o mesmo. E iniciou negociações com Omã sobre a segurança da passagem pelo Estreito de Hormuz. Mas o mais interessante aqui não é o próprio fato da pausa nas ações militares, mas sim o motivo dela. Porque Trump parou não porque ele já venceu. Ele parou porque os Estados Unidos simplesmente estão ficando sem munição. E não são mais palavras de jornalistas que Donald Trump detesta, não. O principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio relatou diretamente à Casa Branca que não faz sentido continuar atacando. E o chefe do Estado-Maior Conjunto alertou Donald Trump que continuar uma grande guerra é muito perigoso e vai esgotar os estoques de mísseis interceptadores Patriot. Além disso, descobriu-se que os Estados Unidos já vinham deixando passar ataques iranianos nos últimos dias, porque eles simplesmente não têm interceptadores Patriot o suficiente. E aqui surge a principal questão, que tanto preocupa os funcionários americanos. Como a Rússia e a China vão se aproveitar dessa escassez de munição no exército dos EUA? Mas Donald Trump já encontrou um culpado de antemão, e esse é Joe Biden, que enviou armas para a Ucrânia. Meu nome é Alexei Petit. Vamos falar sobre isso juntos. É estranho, o Oriente Médio está silencioso. A guerra escalava e de repente tudo parou. O resultado é 0, mas a guerra parou. Enfim, vamos discutir. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso vou ficar pessoalmente grato pela sua inscrição. Isso leva apenas 1 segundo do seu tempo. Eu vou ficar muito grato por isso. Então, vou começar explicando como exatamente aconteceu a pausa na guerra entre Irã e EUA. Na verdade, já na noite de 24 de julho, os Estados Unidos da América, sem qualquer explicação ou declaração oficial, simplesmente pararam de atacar o Irã. E fizeram isso discretamente, sem nenhuma declaração oficial. Simplesmente pararam de atacar, depois de 13 noites seguidas de ataques mútuos, um golpe após o outro. E esse silêncio levanta a seguinte questão. Qual o próximo passo de Donald Trump? No domingo, o exército iraniano declarou que Teherã também interrompeu os ataques de retaliação em resposta a essa pausa por parte dos Ilham-Neula. E muitos analistas nesse momento se perguntaram, então, o que foi isso afinal? Então, por que foi necessário retomar a guerra? Em meados de junho foi assinado um acordo de paz e declarado cessar-fogo. Por que precisou retomar a guerra por 2 semanas, para depois simplesmente interrompê-la sem dizer nada? O Irã deixou clara sua posição da seguinte forma: Teherã vai parar seus ataques se os Estados Unidos da América fizerem o mesmo. Mas aqui tem uma ressalva importante. Uma fonte iraniana acrescentou que Teherã não tem grandes esperanças de que a decisão de Trump de suspender os ataques indique uma mudança séria na posição de negociação do CIUA. Ou seja, os iranianos estão céticos. Dizem, talvez seja só uma pausa, então de certa forma não temos ilusões. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores do Irã pediu para não acreditar nos rumores de que Teherã está mantendo algum tipo de negociação com Washington. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Baghai, disse que não há negociações com os americanos. O Irã anunciou a suspensão de ataques tanto contra americanos quanto aliados dos EUAs no Oriente Médio. Contra aquelas mesmas estações de dessalinização, contra usinas elétricas nos países do Golfo Pérsico, contra as quais o Irã atacava até então, já que Washington evita ataques e os iranianos reagem da mesma forma. Ao mesmo tempo, o Irã continua controlando o Estreito de Hormuz. Militares iranianos interceptaram 6 navios tentando passar por esse estreito nas últimas 24 horas, e, ao mesmo tempo, Teherã anunciou progresso nas negociações com o Omã, ou seja, um país que faz fronteira com a parte mais estreita desse estreito, em relação aos princípios gerais e aos mecanismos operacionais de navegação no Estreito de Hormuz.
E aqui há um ponto fundamental que precisamos destacar. O Irã e Omã estão discutindo agora mesmo a introdução da chamada taxa de serviço pela passagem pelo Estreito de Hormuz, contra o que Washington se opõe categoricamente. Mais precisamente, se opunha, não se opõe, mas se opunha. Agora parece que eles realmente ignoram a posição de Donald Trump. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, definiu claramente a posição do país nas negociações. Veja sua citação. Não prestem atenção às especulações da mídia. Não temos nenhuma negociação com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã, e elas estão focadas em medidas necessárias para garantir a segurança da passagem pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã nega publicamente negociações diretas com os Estados Unidos, embora Trump tenha dito literalmente na sexta-feira o contrário e afirmou que Washington está negociando com Teherã e que o Irã, cito, está ficando cada vez mais sério a cada dia e que, ele não permitirá a cobrança de taxas no Estreito de Hormuz. Trump fez essa declaração na sexta, mas na segunda os iranianos disseram para não dar atenção. Estamos negociando por conta própria, sem os americanos presentes. E aqui surge a principal questão. Mas por que Donald Trump realmente parou? E por que os EUA silenciosamente encerraram a guerra? E aqui, toda a imprensa americana aponta para uma única razão: é a falta de armamentos no exército dos Estados Unidos da América. E sobre isso escrevem não só os meios de comunicação liberais, mas também os conservadores. A própria Fox News diz que sim, há problemas com isso. E isso realmente soa assustador. O exército do maior país lá, essa superpotência gigante, simplesmente está ficando sem armas. Segundo a Axios, que cita duas fontes a par da posição do comando militar dos INAIRA, o comandante das forças do EUA no Oriente Médio, almirante Brad Cooper, procurou urgentemente a Casa Branca e recomendou interromper a campanha de bombardeios ao redor do Estreito de Hormuz, porque ela atingiu, abre aspas, o limite da eficácia. Segundo ele, não faz mais nenhum sentido continuar atacando. E Brad Cooper informou à Casa Branca que restam poucos alvos de alto valor que valham a pena atacar. Pelo menos até que Trump decida elevar o conflito ao nível de combates em grande escala. Bem, em outras palavras, Brad Cooper está dizendo o seguinte: ouçam, ou nós paramos, ou nós partimos para uma grande guerra total. Qualquer terceiro cenário é simplesmente queimar mísseis e projéteis à toa. Ele diz que esse negócio de nem paz nem guerra não leva a nada, só a uma escassez de munição. Ele fala: ou a gente para, ou então vamos logo passar para a próxima fase da guerra. Mas isso não é tudo, pois o segundo cenário, ou seja, a escalada da guerra, Trump não pode levar adiante agora. O chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, advertiu Donald Trump em particular que a retomada de grandes operações de combate contra o Irã é tecnicamente, claro, possível, mas é perigoso e esgotará os estoques de interceptadores antimísseis disponíveis ao Comando Central do EUA. Tratamos dos interceptores Patriot e outros sistemas de defesa aérea no Oriente Médio. A ameaça ao estoque de interceptadores é uma das muitas considerações que tornaram o retorno a uma grande guerra uma empreitada extremamente arriscada, escreve o Axios. Mas Trump tem, e como ficou claro, resistência política. De acordo com a CNN, o vice-presidente do EUA, J.D. Vance, que inicialmente era contra a operação militar, em reunião com o presidente na Casa Branca na sexta, expressou dúvidas sobre a escalada da guerra. Portanto, não só o setor militar, mas também o vice-presidente está freando Trump. E foi justamente depois daquela reunião de sexta-feira, onde Kane e outros conselheiros levantaram suas preocupações, que Trump decidiu simplesmente suspender os ataques. O representante permanente do EUA na ONU, Mike Waltz, explicou isso publicamente de forma mais suave e declarou que Trump está dando um pouco de espaço para as negociações. Essa é uma citação dele, não são minhas palavras. Um pouco de espaço. Na verdade, o motivo da suspensão da operação militar é outro. Apesar das fórmulas diplomáticas, o problema persiste. Já em março, assim que essa fase da guerra começou, segundo dados da revista Fortune,
Os especialistas registraram cerca de 25% de todo o estoque de sistemas TAAD foi usado para proteger Israel contra mísseis balísticos iranianos ainda na guerra de 12 dias do ano passado. Em seguida, cito: esses mísseis já estavam em grande escassez e nós não compramos o suficiente antes do início desta fase do conflito. E agora, provavelmente, já usamos mais algumas centenas. O próprio Trump escreveu na Truth Social na sexta-feira que várias empresas de defesa concordaram em aumentar a produção de armas em 4 vezes, cito, o mais rápido possível. O que, como você entende, já é um reconhecimento em si de que realmente falta armamento e é preciso acelerar sua produção. É revelador como a Casa Branca ficou inquieta. O próprio Waltz, nos programas de domingo, tanto confirmava quanto ao mesmo tempo minimizava o problema dos estoques. Por exemplo, em uma transmissão da CBS News, ele chamou de bobagem, pura bobagem, qualquer afirmação de que os EUA não têm poder de fogo suficiente no Oriente Médio. A seguir a citação dele: não só temos tudo o que é necessário no teatro de operações, como ainda está chegando mais e mais. Mas, por outro lado, o próprio Trump dá a entender que realmente faltam mísseis, enquanto os militares garantem que todos os bombardeios por ordem de Trump se tornaram simplesmente sem sentido. Mas o problema é muito mais amplo, até mesmo do ponto de vista puramente geopolítico. O mais importante para nós, ucranianos, e a principal preocupação das autoridades americanas é como a Rússia e a China vão se aproveitar desse déficit. O New York Times fala sobre isso diretamente, cito: autoridades americanas temem que Vladimir Putin e Xi Jinping possam levar em consideração a redução dos estoques militares dos Estados Unidos ao tomar decisões futuras. A Rússia em relação à Ucrânia e à Europa, e a China em relação a Taiwan. Dizem que os estoques dos interceptadores Patriot não são ilimitados. Cada Patriot lançado sobre o Golfo Pérsico para defesa contra os mísseis balísticos iranianos é exatamente o mesmo Patriot que, infelizmente, não chegará nem à Ucrânia, nem a Taiwan, nem à Europa, a ninguém. E se a América, desculpe, chegou ao fundo do poço dos seus estoques por causa do Irã, então surge uma tentação para Vladimir Putin. Enquanto os Estados Unidos estão exaustos e ocupados, é possível pressionar a Ucrânia e testar a OTAN. O guarda-chuva de segurança americano pode não ser suficiente para todos os frentes ao mesmo tempo. E repare, por 3 noites seguidas a Romênia já está derrubando drones russos com seus caças F-16, ou seja, já está acontecendo uma sondagem do terreno. E o mesmo jornal, o New York Times, traça um panorama geral da situação de Donald Trump e para ele não é nada animador. A publicação escreve que o próprio Donald Trump acabou caindo em uma armadilha e sua presidência está sendo gradualmente consumida por uma guerra da qual ele tenta encontrar uma saída, mas não há saída. Dizem que essa guerra pode se tornar mais uma guerra eterna dos Estados Unidos. Os objetivos estabelecidos por Donald Trump continuam praticamente sem ser cumpridos. Sigo citando o New York Times. Ele não conseguiu controlar o rápido aumento dos preços do petróleo, nem sua influência no mercado de ações. A navegação voltou a cair para o nível mínimo. Agora, mais uma rota estratégica entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden está sob ameaça. Trata-se do Estreito de Bab el-Mandeb, e embora o presidente tenha ameaçado tomar a ilha de Hark, de onde o Irã exporta petróleo, ou assumir o controle do depósito subterrâneo de urânio enriquecido, ele admitiu publicamente que não quer enviar tropas terrestres. E segundo assessores do presidente americano, todas essas restrições deixaram Trump profundamente decepcionado e ainda mais imprevisível. E o principal é que ele não tem um plano claro para alcançar o objetivo de destruir o programa nuclear do Irã. E mais uma citação do New York Times: entrando em conflito praticamente sem uma estratégia de vitória, ele agora tenta encontrar uma maneira de sair do conflito sem perder a dignidade, sem falar em vitória. E então a publicação lista 3 opções que agora estão diante da administração do Zipraseliwa: escalada militar adicional, aumento da pressão econômica sobre o Irã
ou anunciar que o objetivo foi alcançado e sair do conflito dizendo: o que queríamos, já conseguimos. E uma das principais razões para essa cautela é justamente o esgotamento dos estoques de armamentos. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os UMOA já podem ter consumido até metade dos estoques de alguns mísseis interceptadores essenciais, e após 13 noites de ataques, esses estoques, segundo autoridades americanas, atingiram um nível criticamente baixo. Isso significa que já restou menos da metade. Mas aqui é extremamente importante destacar um ponto super importante. A pausa na guerra no Golfo Pérsico entre os EUA e o Irã ainda não é paz. Porque a guerra está se espalhando para as frentes vizinhas. E isso também precisa ser entendido. No fim de semana, apesar da calmaria ao redor do Estreito de Hormuz, surgiram novos focos de guerra. O primeiro foco é o Mar Vermelho. Os Houthis do Iêmen, do movimento Ansar Allah, que são apoiados por Teherã, anunciaram um novo ataque contra a Arábia Saudita. Seus drones atacaram, atenção, oleodutos que vão da parte leste do país até a cidade de Iambu, no Mar Vermelho. Segundo os Houthis, isso foi uma resposta à violação do espaço aéreo do Iêmen por drones do lado saudita. Ou seja, aquela segunda rota estratégica entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden também ficou sob ameaça. Deixe-me explicar para que todos entendam, caso alguém tenha perdido essa informação. Os sauditas têm duas opções para exportar petróleo: pelo Estreito de Hormuz, ou seja, do Golfo Pérsico através de Hormuz e saída para o Oceano Aberto, que agora está bloqueado pelo Irã, ou existe um oleoduto com extensão de 1.200 quilômetros que atravessa todo o país, do Golfo Pérsico, atravessando o país inteiro até o Mar Vermelho, onde fica o porto de Iambu, de onde é possível exportar petróleo pelo Canal de Suez ou Estreito de Bab al-Mandeb. Mas agora esse oleoduto está sendo atacado pelos Houthis. Ou seja, há um risco real de que as exportações de petróleo sauditas sejam cortadas. O segundo foco da guerra é o Iraque. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita declarou que sua defesa aérea interceptou e destruiu vários drones que tentaram atacar alvos na capital e no leste do país. E então, o porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, Major-General Turki al-Maliki, declarou que os drones foram lançados do território do Iraque, muito provavelmente por milícias apoiadas pelo Irã. Ou seja, o quadro é o seguinte: ao redor do Estreito de Hormuz, aparentemente, está tudo calmo. Mas as forças por procuração do Irã, ou seja, os Houthis no Iêmen e as milícias pró-Irã no Iraque, continuam atacando a Arábia Saudita. E esses ataques mostram que o conflito que já interrompeu o fornecimento de energia pelo Estreito de Hormuz pode afetar mais uma rota marítima importante e, além disso, pode reacender a guerra civil no Iêmen. E o que fazer sobre isso? Donald Trump não tem resposta. Resultado: entre o Irã e os Estados Unidos da América, neste momento, há uma pausa frágil nos ataques. O Irã está disposto a não atacar se não for atacado e a negociar com Omã sobre a passagem pelo Estreito de Hormuz. Já o próprio Irã está cético, e suas forças por procuração continuam atacando a Arábia Saudita por dois lados, do Iêmen e do Iraque. O principal que devemos tirar de toda essa história é o seguinte: Trump recuou não por força, mas por fraqueza. Seus próprios generais, o almirante Cooper e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Kane, disseram a ele diretamente que uma grande guerra está esgotando perigosamente os estoques de mísseis interceptadores Patriot. O vice-presidente Vance também é contra a escalada. As armas precisam ser encomendadas urgentemente dos fornecedores, como declarou Trump, em quantidade 4 vezes maior. No final das contas, parece que a América simplesmente chegou ao limite de seus estoques de munição. E isso é um sinal direto para nós. Se os Estados Unidos da América esgotaram seus estoques na guerra contra o Irã, Vladimir Putin começa a calcular que pode não haver mísseis Patriot americanos suficientes para a Ucrânia. É por isso que Zelensky está lutando tanto para conseguir a produção própria de interceptadores, inclusive sob licença dos americanos, para não depender dos estoques americanos que, como ficou claro, na verdade não são ilimitados. A China faz o mesmo cálculo sobre Taiwan. O conflito no Oriente Médio impacta diretamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, a cada interceptador lançado, do qual, infelizmente, agora não teremos o suficiente. E amanhã, 28 de julho, Zelensky se encontra com Trump em Washington
E a questão dos sistemas Patriot será uma das principais lá. E sobre esse assunto, eu já lancei um episódio separado antes, então para não repetir, acesse o canal e não deixe de assistir. Vou deixar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Всем пока.